Olá, muito boa noite. Eu, Dr. Alexander Santos, psicanalista, estou aqui hoje para falar de um assunto muito interessante, explorando o passado. Uma jornada através da hipnose regressiva. Então você é nosso convidado a ouvir. Teremos presente aqui o nosso presidente do Conselho Brasileiro de Psicanálise Clínica, Dr. Edson, vai estar falando conosco, vai ser uma bênção. Então, eu quero que você que é amante dessa arte, que é amante desse negócio, o Dr. Edson vai entrar a qualquer. E aí, meu amigo, tudo bem? Opa, que prazer, Dr. Edson Ribeiro, para quem não conhecia, porque vai conhecê-lo agora, ele é presidente do Conselho Brasileiro de Psicanalistas Clínicos. É um profissional de altíssimo padrão, um ícone de psicanálise. Queridão, seja muito bem-vindo à nossa live. É um prazer estar aqui participando com você. E vamos falar, o povo está aí para ouvir, o povo está aqui para aprender. Então, E temos um médico também, que é o Dr. Edson Ribeiro. é um prazer falar com você também. E quando você estiver no Brasil, a gente fazer ao vivo, né? Ah, Do consultório aqui. isso. Hoje eu estou aqui em Boston, né? Mas já chego no Brasil, mas hoje ainda em Boston, estado de Massachusetts, mas a internet nos proporciona estarmos perto de todo mundo. Estou perto do Dr. Edson, estou perto do que está assistindo, estamos muito felizes por conta disso. Doutor Edson, nós estamos aí com um tema, né? A nossa temática, que é uma jornada explorando passados através da hipnose, da regressão. Então, tem alguns mitos a respeito de regressão que as pessoas acabam colocando, coisas que não existem, né? Tem gente que tem medo de fazer a regressão, tem gente que fica, não, eu tenho medo desse negócio. Então, eu vou começar falando, eu vou deixar o doutor Edson falar, mas eu ia já falar sobre esse negócio de não voltar. Eu acho isso muito interessante. Outro dia, um paciente me perguntou, o meu medo de fazer regressão é eu ir e não voltar. Ficou com medo de ir e não voltar. E a minha resposta foi a seguinte. Eu digo, bom, primeiro eu respondi com outra pergunta. Eu disse, não voltar de onde? Porque, tecnicamente, ela, você não vai a lugar nenhum. São as suas memórias quem virão até você. Então, não tem não voltar. Isso não existe, está desmontado, isso é mito. Doutor Edson Ribeiro, fala para nós, Então, você é mestre. eu trabalho 25 anos já, né? Fazendo hipnose e regressão. Já treinei centenas e centenas de profissionais nessa área. A primeira coisa que eu acho que a gente tem que desmistificar é que, por falta de conhecimento, as pessoas falam que não sabem, né? Então, como por exemplo, regressão não tem nada a ver com religião. Boa, outro mito, outro mito. Porque as pessoas antigamente, né, que queriam associar, queriam chamar até de terapias de vidas passadas. Não existe isso. Sim, associavam ao espiritismo, né, doutor? Pelo contrário, o Jung, né, é até a maior defesa contra essa questão de terapias de vidas passadas. Porque Jung diz, olha, a gente herda o que ele chama de memória genética. Sim. O que é memória genética? Por exemplo, você tem na nossa memória, quando ele fala sobre o inconsciente coletivo, inclusive o inconsciente ele é atemporal. O que quer dizer atemporal? A única coisa que está presa ao limite de tempo e espaço é meu corpo. Se eu falar, vou até o banheiro, tem que me levantar e ir até o banheiro. Vou até no
apartamento. Tem que pegar meu carro e ir até meu apartamento. Sim. Porque o meu corpo está preso a limite de tempo e espaço. Agora, o inconsciente não, ele se desloca. E outra, não é só a regressão, existe também a progressão. Sim. Eu vou falar das duas coisas, tanto da regressão como da progressão. Eu vou querer ouvir da progressão. Então, para acabar logo com esse, né? E às vezes a pessoa por falta de conhecimento diz, eu já vi gente que queria fazer regressão. Não, mas o meu pastor disse que isso é coisa do bicho. Eu falei, isso não existe. Isso não existe. Isso é coisa que as pessoas formulam por falta de conhecimento. Porque a memória genética, assim como a gente herda traço, a gente herda doença, a gente herda cultura, herda religião, herda berço de tantos dos nossos antepassados, Jung diz que a gente herda o que a gente chama de memória genética. Senão, como eu explicar sonhar com pessoas que eu nunca tive? Estar com pessoas que eu nunca conheci? Estar em vestes que eu nunca me encontrei? Estar em trajes que eu nunca usei? Então, a regressão, ela, na verdade, é uma herança. Por exemplo, você conhece o tataravô? Você conhece o tataravô? Mas em 1 hora e 10, eu posso levar você a falar com ele, ouvir a voz dele, ou sentir a presença dele, e não tem nada a ver com religião. Sim, com certeza. Porque, senão, como é que eu posso sonhar estar em lugares onde eu nunca estive? Sonhar com pessoas que eu nunca conheci. Sonhar em vestes que eu nunca usei. Sonhar em estar em lugares onde eu nunca estive. Então, a regressão, ela é herança de memória genética. E só depois eu vou explicar um pouco mais, mas dando uma palhazinha também, falando sobre a progressão, porque hoje a gente vê que muitas pessoas que, por falta de conhecimento, às vezes querem confundir as questões psicológicas com as questões religiosas que não tem nada a ver. Nada Por exemplo, então eu vou te dar um exemplo da progressão. Eu gosto de falar de exemplo. Uma vez eu estava num lugar, numa igreja, não vou falar questão de respeito, aí tinha umas 4 pessoas lá, com a mão na cabeça da mulher, e estavam quase arrancando o pescoço da mulher lá, dizendo que a mulher estava com alguma coisa ruim lá. Né? Aí, como eu vi aquela cena, eu falei, vocês podem me dar licença para conversar um pouco com essa mulher? Aí, quando me deram a oportunidade, eu peguei e, né, pedi que ele saísse. Aí comecei a conversar com a mulher, falei, o que está acontecendo? Eu não estou podendo voltar para casa. Como assim você não está podendo voltar para casa? O que está acontecendo na sua casa? Não, o pessoal disse que tem um monte de coisas ruins lá. Né? Falei, vamos fazer o seguinte, trabalhei a questão da respiração, trabalhei a questão da respiração, do relaxamento. Aí, através da hipnose, eu falei para ela, vamos fazer o seguinte, você não está mais sozinha. Agora nós estamos juntos. Agora eu estou eu e você. Nós vamos lá na sua casa. Tá? Você não está sozinha, nós estamos juntos. Vamos lá na sua casa. E chegando na casa dela, eu falei, vem cá, você pode abrir o portão? Eu estou do seu lado. Tem alguma coisa na sua casa? Não. Não tem nada no seu quintal? Não. Vamos entrar na sala? Vamos. Você pode ver a sala? Né? Viu. Tem alguma coisa na sua sala? Não. Aí fomos de cômodo em cômodo, de quarto em quarto, até andar a casa inteira. Quando eu andei a casa inteira, falei, tem alguma coisa dentro de casa? Não. Não? Então, você pode voltar para casa? Você está segura? Está tranquila? Você está percebendo que não tem nada na sua casa? Aí, quando eu fui liberar ela, falei, olha, aí entraram lá as pessoas lá, né? 4 camaradas musculosos lá que estavam querendo quase arrancar a cabeça da mulher, dizer que estava com alguma coisa. Falei, nossa, doutor, o que você fez com essa mulher? Eu falei, olha, eu livrei vocês de levar um processo
né? Que vocês iam arrancar o pescoço da mulher. E a questão aqui é psicológica. Não tem nada a ver com religião. Então, as pessoas não podem misturar. Eu peguei porque a progressão, a gente ouve muito de regressão. Vamos falar sobre regressão. Pouco de progressão. Né? Mas, por exemplo, uma outra situação, uma pessoa, né, que estava lá, ela tinha colocado na sua cabeça que quando ela completasse 24 anos, ela ia ter uma filha de 4 anos e a filha dela ia falecer. Nossa, coisa. Olha que coisa interessante, né? E crença. Coisas que as pessoas, as crenças, as crendices populares, o misticismo, a crença, é uma coisa que a gente tem que superar. Aí, rapaz, conclusão. Eu tive que levar ela até os 24, aos 25, aos 26, e vendo, né, a cada momento que a filha dela não ia acontecer absolutamente nada. E não foi que aí o medo dela, o receio, a ansiedade que ela estava criando em função dessa ideia de que tinham colocado na cabeça dela que a filha ia falecer. E olha, ela disse que a filha dela ia falecer quando ela tivesse 24 anos e a menina teria 4. E ela estava com 23, a menina ia fazer 4. Então, existe tanta regressão como a progressão. A progressão. É um então, termo. eu posso deslocar tanto para trás como posso deslocar para frente. Porque, veja bem, olha bem, o que existe pessoas que sofrem por antecipação, eu costumo dizer que até a grosso modo, depressão é excesso de passado. Sim. E ansiedade é excesso de futuro. Correto. Então, nós temos até um projeto aí também que nós vamos estar lançando, depois eu vou te falar sobre isso, que chama A Cura, né? Que vai ser lançado dia 20 pela Eduz, e vai mostrar nitidamente, né, que as pessoas vão superar as crendices populares, né, que é um mal do ser humano, a crendice popular, e também essa medicina engessada que existe hoje. Porque, vou te dar um exemplo como funciona hoje. O sujeito tem uma noite mal dormida. Aí chega lá no psiquiatra, chega no médico e diz, olha, estou uma noite sem dormir, o que eu poderia fazer? Na hora ele vai pegar a caneta, ó, vou te passar um Zopidem, vou te passar um Rivotril, vou te passar um Dormonide, vou te passar uma melatonina, né? Sim. Conclusão. Aí o cara toma, aí na primeira noite dorme, que é uma beleza. Aí chega na segunda noite, fala, bom, se eu dormir bem na primeira noite, eu vou tomar para dormir bem na segunda noite de novo. Aí chega na segunda noite, ele dorme de novo. Ele toma. Quando chega na terceira noite, fala, bom, dormir bem na primeira, dormir bem na segunda, vou tomar novamente para dormir bem. Quando chega na terceira, na quarta, na quinta noite, ele já acha que só pode dormir se ele tomar um remédio. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que tem algum laboratório que quer te curar? Com certeza não. A indústria farmacêutica é uma das mais ricas da atualidade. Estão ficando bilionárias. E se você não sabe, tem médico que é coabitado na faculdade a vender remédio. Sim. Entendeu? Então, por isso que quando você chega lá, eu já fui em alguns, uma vez eu estava com uma questão, né? Ele falou, vou te dar um remédio que é bom. É o remédio que eu tomo. Ainda bateu no peito assim, é um remédio que eu tomo. Né? Te fala até o nome do remédio, Êxito. Rapaz, eu estava dirigindo em Vitória, saí atravessando tudo quanto é sinal. Sorte, só não, graças a Deus, que nenhum carro bateu em mim. O ônibus chegou colado em mim. Quando eu cheguei no consultório, eu cheguei botando as mãos na parede. Eu falei, opa, deve ser feito um remédio. Aí
liguei para o sujeito e falei assim, vem cá, esse remédio está me causando essa sensação. O que eu vou fazer com esse... Suspende agora. Eu falei, peraí, você manda eu comprar R$ 600 de remédio e agora você pede para eu suspender? Ah, usa o seu lado caridoso, falou assim, e dou esse remédio para quem está precisando. Eu peguei o carro, fui lá no consultório dele e falei, então toma um remédio para você, já que você disse que é bom. E que toma, né? Então faça uso. Então, meu amigo, esse projeto da cura, o que existe, amigo, de pessoas que gostam de explorar a fé e a fraqueza dos outros, eu vou te dar um exemplo, eu gosto de citar, porque eu vou te dar um exemplo bíblico, embora não tenha nada a ver com religião, mas para você ver como que que eu costumo dizer, as crendices populares faz mal no mente do ser humano. Então, vou te dar um exemplo. Olha quem estava perguntando, Jesus, hein? Na época não tinha rede social, não tinha nada, mas por onde ele passava, todo mundo sabia quem ele era. Entendeu? Já tinha provado que tinha poder para curar cego, coxo, aleijado, mudo, surdo, ressuscitado morto, poder sobre o vento. Aí ele chega num lugar que chama Poço de Jacó. Quando ele chega no Poço de Jacó, ele encontra um coxo. Mas todo mundo sabia quem ele era. Inclusive, ele era acompanhado de uma grande multidão. Aí ele pergunta para o coxo, vem cá, você quer ser curado? Olha o que a crendice popular faz na mente do povo. Falou, querer ser curado, eu quero, Senhor. Mas existe uma crença popular, olha só, que desce um anjo do céu, sacode a água do poço e o primeiro que é empurrado é curado. Eu estou aqui há 37 anos. Quantos anos? 38. 38, quer dizer, 38 anos. E não encontrei nenhuma alma bondosa que me empurrasse primeiro. Agora eu te pergunto, quem estava perguntando a ele, dependia do poço para curá-lo? É verdade. Dependia do poço para curá-lo? Não, claro que não. Então ele falou, pega o teu coxo e levanta e anda. Mas ele tem que perguntar pela segunda vez, você quer ser curado? Então, se você for para todos os lugares, né? Tem um sujeito aí, todo dia, 6 horas da noite, ele pega um copo d'água, não, ora na frente da televisão, diz para as pessoas beberem água que vão ser abençoadas, olha só. Entendeu? As pessoas querem criar instrumentos, elementos para explorar a fé e a fraqueza dos outros. Então, outra coisa, eu vou te dar outra coisa que eu acho interessante. Eu já vi igreja, não vou falar nome por questão de coisa, mas olha, traz a carteira de trabalho do seu esposo aqui, que eu vou lá e Deus vai arrumar um emprego para ele. Olha, Deus depende da carteira de trabalho de alguém para arrumar emprego? Deus depende da carteira de trabalho de alguém para arrumar emprego? Não. Se você trouxer uma peça de roupa, entendeu? Eu fui numa igreja outro dia que disse, vou se passar um óleo no senhor, e ele disse que óleo é de Israel. Entendeu? E eu vou passar esse óleo e o senhor vai ser curado. Eu digo, Deus, meu Deus, não precisa de óleo de mim para me curar, não, meu Deus. Não precisa passar óleo na minha testa, não. Entendeu? Porque eles pegam aqueles óleozinhos, diz que é ungido, né? Então, por isso que a psicanálise, o que eu gosto da beleza da psicanálise, né? E principalmente que nós vamos falar sobre regressão, é que ela liberta as pessoas, né? Ela cura, que Lacan diz que a fala vem pela cura. Então, existe a cura? Existe. Né? Lacan diz que a fala vem pela cura. O que acontece com muitas pessoas que adoecem é porque eles não expressam as suas emoções. Por exemplo, alguém alguma vez já pediu para você conter seu choro? Alguém alguma vez já pediu? Às vezes o pai, por falta de conhecimento... Olha o choro. Homem não chora. Criança não chora. Tu é homem. Você sabe quantos músculos do rosto, do peito e órgãos você tem que contrair para não chorar? Então eu digo, quer chorar, deixa chorar. Porque as emoções são para ser externalizadas.
Porque se eu não externalizo as minhas emoções, quem paga é o corpo. E o que são as doenças psicossomáticas? Que 90% das doenças são psicossomáticas. Eu li uma... Psicológico e emocional é a mente. Não querendo lhe cortar, mas já lhe cortando, que a cada 10 pessoas que dão entrada na emergência do hospital, somente 3 são enfermidades, 7 são psicossomáticas. Porque, olha só, o que é psicossomático? Psicológico e emocional é a mente. E a soma é o corpo. Então, na verdade, o que adoece é a mente. O corpo só reflete o que a mente sente. Então, a beleza da psicanálise é justamente isso. É você libertar essas pessoas, né? E a regressão, eu vou te falar, a maioria das pessoas que indicam e que são indicados para fazer regressão é porque o médico já lá esgotou todos os seus recursos lá, acadêmicos, e aí não tendo como resolver, encaminha para a gente fazer. Entendeu? Eu vou te contar um exemplo. Eu gosto de falar, por exemplo, uma vez tinha uma menina que ela estava, olha só, na época, hein? Na época, faz muito tempo, ela gastava R$ 1.500 de antibiótico e porque ela tinha um problema de respiração. Ela não conseguia, acordava à noite com um problema de respiração, não conseguindo respirar direito. Aí, até que, enfim, né, o pneumologista foi honesto, falou, olha, se eu fosse você, eu procuraria o Dr. Edson faz hipnose e regressão, porque você não vai ficar 1 ano e meio tomando antibiótico, né? Sim. E não resolve esse problema de respiração. Aí, olha que interessante, na regressão, eu descobri, né, no diagnóstico, que ela não tem aquelas brincadeiras de criança, de você pegar na mão, lá antigamente tinha aquelas brincadeirinhas de criança, de você pegar na mão e ficar girando. Sim. E aí, por maldade, às vezes alguém largava, né? Aí, ela brincando com o irmãozinho dela, de girar, o irmão dela largou, ela bateu as costas no barranco, ficou roxa, quase perdeu a respiração. E aí, quando que o trauma origina? Quando você não tem condições de responder a uma situação. O trauma se origina quando eu me sinto impossibilitado de responder a uma situação. Então, quando eu descobri o que estava causando essa questão de respiração nela, o que ela mais precisava? Então, a gente tem que criar uma imagem de uma pessoa que lhe desse socorro, que lhe desse abraço, porque não é regredir por regredir. Regredir por regredir, eu tenho que regredir, eu tenho que identificar e eu tenho que mudar o quadro. Sim. Então, o que ela precisava naquele momento que ela não estava conseguindo respirar? De alguém que socorresse, de alguém que ajudasse. Então, eu criei esse quadro, né? De prestar o socorro que ela não teve no momento que o irmão largou ela e bateu as costas no barranco. Conclusão, passou 1 mês, ela volta no pneumologista e diz, olha, eu quero agradecer muito a sua indicação, meu problema de respiração acabou. Então, a regressão é extremamente benéfica, né, para fazer diagnósticos onde a medicina nem consegue. Entendeu? Porque a questão é psicológica, é psicossomática, é psíquica. Né? E, às vezes, um trauma, uma questão, por uma situação que a pessoa não respondeu. Vou te dar um outro exemplo. Uma vez eu tinha um menino que, olha só como é que as pessoas não têm preparo, né, para passar determinadas informações. O menino estava... Você lembra aquela brincadeira que a gente tinha de ficar jogando bolinha de gude? O moleque estava jogando bolinha de gude, alguém chega para ele e diz, olha, seu pai morreu. Pronto, o menino entrou em desespero, saiu correndo para dentro de casa, se trancou num quarto, num guarda-roupa, aí ficou todo mundo procurando ele na casa inteira e ninguém achava. E aí, ele lá naquele estado de trauma, ele não conseguia nem falar que estava dentro do guarda-roupa. Aí o que eu precisei fazer? Criar uma imagem
de alguém que fosse lá, abrisse a porta do guarda-roupa e tirasse ele do armário. Conclusão, a fobia dele de lugares fechados, lugares escuros, acabou. Bacana. Bacana demais, meu presidente. Então, e todos os fatos, quando eu digo, são reais. Eu não crio casos. São experiências da prática que a gente tem nesses 25 anos. No dia que não for um fato real, eu vou informar. Entendeu? Só que então, todos esses casos são reais. Alguns profissionais que estão nos assistindo nesse momento, alguns são alunos meus, enfim, muitos são evangélicos. Então, eu queria colocar que nós aqui estamos separando ciência, vamos colocar, nós não somos Bíblia, né? Eu sou de cunho evangélico, mas aqui nós estamos falando cientificamente como profissionais da área, e não tem nada a ver com cunho religioso. Até porque o propósito da terapia é levar o indivíduo ao autoconhecimento dele mesmo. E a própria Bíblia, né, usada por católicos, por evangélicos, a Bíblia diz em Oséias, capítulo 4, verso 6 ou 6,4, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Então, a própria Bíblia diz que o que destrói o homem não é o pecado do diabo, diz que é a falta do conhecimento. Então, o quê? O ser humano destruído por ignorância do saber. Então, a análise ela abre esse leque para levar você, né, paciente, levar você, eu digo você que nos assiste, você que é paciente, você que nunca foi paciente, quer se tornar paciente, acadêmico em psicanálise clínica, a se autoconhecer, porque quando eu me conheço, né, eu sou liberto. Essa é a questão. Prontinho, meu presidente, pode estar falando. Não, e outra coisa que eu queria te falar, né, que eu acho que é extremamente importante. Pastor, padre, entende de Bíblia. Sim. Mas não entende de gente. Então, se eu fosse hoje falar sobre essas pessoas que querem exercer o pastorado, eu jamais permitiria que ele assumisse uma igreja sem entender de gente, porque a maioria dos problemas quem cria é eles. Entendeu? Porque entender de Bíblia é uma coisa, entender de gente é outra. Então, eles precisam entender de gente. Vou te contar uma outra experiência, para você ver que interessante. Eu estava tratando um sujeito, né? E olha o que a pessoa colocou na cabeça dele, um pastor. O pastor colocou na cabeça dele que e o cara morava no Espírito Santo, que tinha uma mulher na Bahia que tinha criado um trabalho contra ele e que se não resolvesse ia destruir a vida dele. Olha só. Aí eu fui acordar de madrugada pela família dele, que ele estava em cima de uma pedra querendo cometer suicídio. Aí, rapaz, eu tive que fazer, né, usar todas as minhas técnicas, meus esforços, para poder tirá-lo de cima da pedra, senão ele ia cometer suicídio. Aí, rapaz, quando eu consegui, isso foi acordar de madrugada, e ele desceu da pedra e a gente trabalhou a estrutura psicológica dele, eu e a família dele fomos no pastor e disse, olha, a próxima vez que você interferir num caso que você não entende eu te respeito por entender de Bíblia, mas você não conhece de gente, né? Então, tem muita pessoa que quer misturar a questão religiosa com questão psicológica, não tem nada a ver. E aí eu falei, a próxima vez que você se intrometer num caso meu, de um paciente que eu estiver tratando, e suponhamos que esse sujeito tivesse cometido um suicídio, tanto eu como a família iríamos entrar com processo contra você. Porque como é que se coloca na cabeça de um esquizofrênico que tem uma mulher na Bahia fazendo macumba para ele? Então, você vê o que faz a ignorância. Então, a regressão, né, eu acredito que todo pastor poderia fazer. Entendeu? Pastor, padre. Né? Inclusive, até te informando, nós já gravamos esse curso, ele está em processo de edição Bacana. e
quarta-feira ele deve estar pronto, porque tem iluminação, tem edição, tem isso, tem aquilo. E sexta-feira, aí quarta-feira ele sobe para a plataforma Hotmart, para a plataforma. Então, as pessoas até que quiserem, né, a partir de semana que vem, vão poder ter esse curso também na verdade, são vários cursos em um. É técnica de relaxamento, técnica de respiração, limpeza de emoções, hipnose, regressão e progressão. Né? Graças a Deus, para essa faculdade, pastores ou padres mal formados, hoje a nossa escola, a Faculdade Nova, ela tem bastante pastores como aluno. E seguramente está acontecendo a nossa escola. Pastores hoje já estão se formando. Hoje, o camarada que é só pastor, ele vai ter problemas na liderança de uma igreja, porque ele precisa conhecer de gente. Né? A própria Bíblia diz lá em Provérbios 23, 7, que como você pensa, você é. Olha que interessante. A própria Bíblia, eu digo sempre que a Bíblia ela apoia a ciência. A Bíblia diz que como eu penso, em Provérbios 23, 7. E eu dou sempre como exemplo a anorexia. Né? Você pega aquela moça magrela, não o que come, ela força um vômito e está emagrecendo, está definhando, está com o joelho quase furando o osso, furando a pele do joelho, e ela diz que está gorda. E se você colocá-la de pé, apoiá-la na frente de um espelho e falar, olha lá, você está magra, ela vai olhar para o espelho e vai dizer, eu não falei? Eu estou gorda. Porque ela botou que está gorda. E aí nem com o espelho na frente dela é o suficiente para que ela se convença de que ela está de fato magra. Porque o que a gente põe na cabeça da gente, né, isso vira uma crença, e se vira a crença vai virar um comportamento. E essa regressão que a gente fala, a hipnose e tantas outras ferramentas excelentes que tem dentro da psicanálise, elas servem para que nós acessemos essas coisas e consigamos causar essa mudança de impacto na vida dessas pessoas. Você contou alguns casos, né? Eu não tenho esses anos todos de prática, como se eu, mas já estou na estrada aí, desde 2000, eu tenho 20 anos trabalhando com isso, e eu peguei uma moça que tinha um problema respiratório, todas as vezes que ficava nervosa, e isso se dava porque na regressão a gente descobriu, nós ali, que ela tinha uma sacola, o irmão brincando enfiou uma sacola, um taco na cabeça dela, e ela ficou agoniada. E ela nem se lembrava disso, mas a regressão fez ela acessar a memória. Então, eu sou muito prático também, eu peguei um taco numa próxima sessão e coloquei na cabeça dela e fiz a tiragem lá com relaxamento, a gente fez a tiragem, nunca mais a asma, a bombinha que eu usava foi embora. Então, existem essas coisas, estão aí para serem usadas e aceitadas. Pode falar, presidente. Então, veja bem, né? Como eu estava dizendo para você, os exploradores da fé você vai achar em todo lugar. Às vezes eu fico até pensando, analisando, o que levava pessoas a pagar Uber, a pagar avião, a pagar hotel, a pagar alimento, a pagar deslocamento, para ir lá em Goiás, naquele João de Deus que de Deus não tem nada. Para você ver como a crendice popular faz mal na mente do povo. Aí, não, e eram tudo pessoas inteligentes. Entendeu? Porque a mente mente, né? Nossa mente engana a gente quando eu não tenho preparo quase. Eu vou te falar para você, né? Essas, né? Tem gente séria? Lógico que tem, né? Em qualquer área, Né? Mas tem gente que, né? né? Mesmo. Porque, veja bem, eu não preciso de criar elementos para Deus fazer alguma coisa na minha vida. Eu não tinha acabado de falar para você. O sujeito pega um copo d'água,
diz que está abençoando, manda você beber um copo d'água em casa, ele faz isso na televisão. Todo dia ele faz um programa na televisão. E diz que se a pessoa beber água, ela vai ser curada. Então, é uma forma de explorar a fé e a fraqueza dos outros. Mas acontece que algumas dessas pessoas, de fato, são curadas por conta dessa sugestão, desse condicionamento diário. Toma um copo d'água, você vai melhorar. Isso está mais terapêutico do que religioso. Porque as pessoas criam, né? Na nossa infância, eu digo sempre, a minha mãe, quando tinha meus 5, 6 anos, eu reclamava de dor, ela pegava um dedinho de água num copo, colocava às vezes açúcar, batia e dizia assim, toma um remédio. E me dava aquele dedinho de água com açúcar, às vezes era até água pura, e tome. E eu, criança, tomava achando que era um remédio, ela dizia, e a dor passou? Eu dizia, passou. Então, sem conhecimento de causa, a mamãe acabava fazendo. Rapaz, você sabe quanto tempo eu não tomo? Ó, por exemplo, se você sente dor de cabeça, você toma o quê? Eu particularmente, eu não tenho dor de cabeça. É muito difícil. Mas se eu tiver, eu tomo, para acabar logo, que eu sou muito prático, eu tomo uma Novalgina de 1 grama. Então, mas você sabia que a dor de cabeça é psicológica? Por isso eu te perguntei de propósito. Sim. Porque eu não tomo remédio para dor de cabeça, entendeu? Porque mas às vezes a pessoa quer uma resposta imediata, mas se a dor for uma questão gástrica, se a dor for uma questão psicológica, Sim. mas a indústria, né, quer vender Doril, Advil, paracetamol, entendeu? Para poder, na verdade, quem está ficando bilionário são as indústrias de medicamento, como por exemplo, e eu posso te falar o nome do remédio. Hoje, por exemplo, tem indústrias ficando bilionárias produzindo medicação à base de produtos sintéticos para causar sensação de bem-estar na mente das pessoas. E eu te falo até o nome, chama Bropriona. Tem vários. Né? Mas Bropriona. E você sabia que se você disser, não da boca para fora, mas de gratidão, né? Falar não da boca para fora, mas falar de coração, gratidão, você está gerando serotonina no cérebro e não precisa de ficar refém de medicação? Sim. Todos Então, nós temos farmácia interna dentro de nós, né? Alguém quer acessá-las. Mas tem gente que, eu digo que é até hipocondríaco. Ah, sim. Né? Qualquer coisinha toma um remédio. Não, remédio não cura. Por exemplo, quando você vai no médico, o que o médico pergunta para você? Qual a primeira pergunta que ele faz? O que você está sentindo? Né? Então, se ele está perguntando o que está sentindo, ele não quer tratar a causa, ele quer tratar o sintoma. Entendeu? Sim. Então, por isso que as pessoas estão refém. Né? E cada vez. Porque se eu estou sentindo, a pergunta não deveria ser o que você está sentindo, mas o que está faltando. Sim. Porque se eu estou sentindo alguma coisa, é porque está faltando alguma coisa. Né? Mas a primeira pergunta que eles fazem é o que você está sentindo. Então, quando na verdade ele ia perguntar o que está faltando. Porque se eu estou sentindo alguma coisa, é porque está faltando alguma coisa. Né? Então, eu vou te falar, a regressão, né, que é uma técnica que a gente trabalha há 25 anos, eu quero quebrar algumas faltas de informação. Isso. Né? Primeiro, a regressão não é para todo mundo. Tá? Se uma pessoa disser, eu quero marcar um encontro de hipnose e regressão, eu digo, primeiro eu tenho que fazer uma entrevista. Claro, uma avaliação. Né? Eu não vou fazer hipnose e regressão em qualquer um. Até porque tem gente que não tem estrutura psíquica para isso. Depois eu vou fazer a anamnese. Eu preciso ter uma visão geral do estado de saúde da pessoa. Depois da
da anamnese, eu vou ensinar a pessoa a fazer a técnica de respiração. Correto. E se você não sabe, através da respiração, eu posso levar você até o seu nascimento. Sim. Né? E outra, a maioria das pessoas não sabe respirar adequadamente. Então, eu vou trabalhar a técnica de respiração. Depois, eu vou trabalhar a técnica de relaxamento. Depois, eu vou criar um ambiente agradável. Porque quando você vai fazer a regressão na pessoa, antes de você fazer a regressão, primeiro você tem que criar uma zona de bem-estar. Né? Porque quando terminar a regressão, eu vou dizer, olha, a lembrança que eu quero que você tenha da regressão é a sensação de bem-estar. Então, eu vou levar a pessoa a um lugar, por exemplo, qual lugar que te traz tranquilidade, equilíbrio, harmonia, te traz sensação de bem-estar? Ah, um pode ser numa beira de uma praia, ou pode ser na beira de uma montanha. Cada um tem, ou às vezes pode ser até dentro da sua própria casa. Mas é uma sensação que a pessoa se sente segura, tranquila. Então, e eu vou dizer, eu quero que toda vez que você lembrar desse encontro, a lembrança que eu quero que você tenha é da sensação de bem-estar. Então, porque tem muitas pessoas que acham que vai sair passando mal, por falta de informação, ou que não vai voltar, tudo começa a fiar. E aí, depois que eu criar o ambiente de trabalho, eu vou criar uma âncora. Porque a pergunta de muita gente é que se ele perde a consciência. Não, ele não perde a consciência, ele fica 100% consciente. E eu vou dizer para ele o seguinte, você vai escolher uma parte do seu corpo, por exemplo, pode ser seus 2 dedos, pode ser um beliscão no braço, pode ser botar uma mão no braço, certo? Que se você, quando estiver regredindo, entrar em qualquer ambiente que você acha desagradável e não suporta, basta você apertar os 2 dedos, ou basta você dar um beliscão, que é o que a gente chama de âncora, que você vai romper o processo. Então, a pessoa tem a consciência o tempo inteiro. Não existe essa que a pessoa não perde a consciência na regressão. Entendeu? Então, depois, né, eu vou criar a limpeza de emoções. Tá certo? E depois que eu criar a limpeza de emoções, aí sim eu vou ensinar técnicas de hipnose. Que você sabe que a gente tem 3 estágios: alfa, beta e delta. Se a pessoa estiver no estado de alfa, que é no estado de vigília, você não vai conseguir regredir a pessoa. Né? Então, eu vou ter que trabalhar para poder levá-la no estado beta, que é o estado de sonolência. Né? E depois no estado delta, que é o estado de sono, se for o caso. Agora, a primeira coisa que você tem que fazer é o desarme. Uma vez eu chamei até um amigo meu, que é um dos melhores hipnólogos desse país, né? E eu costumo dizer, se a pessoa não quiser fazer regressão, não quiser fazer hipnose, ela não vai fazer. Então, primeiro você tem que fazer o desarme. Então, eu me lembro que uma vez eu chamei um amigo meu para fazer um treinamento de hipnose e regressão, e aí quando ele já chegou na sala, um sujeito arrogante dizia, eu não vou ser hipnotizado. Até Sérgio Valentim. Não, mais forte. Já chegou assim, eu não vou ser hipnotizado. Aí o Sérgio Valentim falou, vem cá, e quem falou que eu vou te hipnotizar? 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 Quando ele falou pela quinta vez que ele falou que eu vou te hipnotizar, o cara desarmou. Então, primeiro você tem que fazer o desarme, entendeu? Porque se a pessoa tiver resistente, você não vai conseguir fazer. Isso é verdade. Entendeu? E aí sim, na hipnose, que a gente trabalha com a linha ericksoniana, aí eu vou fazer a regressão. Eu posso levar em 1 hora e 10, a pessoa posso levar tanto até o útero, como posso levar até a 5ª geração. Entendeu? Mas o objetivo da regressão, que eu quero deixar isso bem claro, não é regredir por regredir, é para eu regredir, descobrir o que está causando mal à pessoa, faço o diagnóstico e depois mudo o quadro.
para ela sair do estado que ela está. Porque o mais importante da regressão é depois você fazer a mudança de quadro e trazer a pessoa uma sensação de bem-estar. Ótimo. Entendeu? Qual o valor dessa lembrança? É porque assim, né, pode ter lembranças desagradáveis. Sim. Né? Então, nós vamos recuperar com a regressão. E lembranças. Com essa lembrança e essa lembrança. E às vezes até lembranças, né, que não vem nem dele, que vem do passado. Sim, sim, sim. Entendeu? Então, por exemplo, eu estava tratando um sujeito que tinha tudo para ser feliz, bem-sucedido, porque tinha muito dinheiro, um empresário muito bem-sucedido, mas ele tinha a sensação de escravo. E aí ele tinha tudo para ser feliz, mas vivia naquela sensação como se fosse um escravo, um sistema ruim. E aí, na regressão, o que eu descobri? Que a terceira geração dele tinha sido famílias, tinham sido escravos. Meu Deus. E aí, fazendo a correção, ele passou a ter uma vida saudável. Liberto. Foi liberto. Entendeu? Então, eu costumo dizer, você quer ser curado? Pode ter certeza que vai ser, se você quer. Né? Como Jesus teve que perguntar 2 vezes ao coxo. É só você se levantar, se libertar das crendices populares. Começa em nós, né? Começa com decisão. E uma palavra nova que eu chamo de permissão. Permissão. Porque permissão é diferente de merecimento. Tá? Porque merecimento, eu fiz 10, eu tenho direito a 10. Eu fiz 1.000, eu tenho direito a 1.000. Eu fiz 1 milhão, eu tenho direito a 1 milhão. Agora, a permissão independe do merecimento. Porque, por exemplo, você sabe o que é misericórdia de Deus? Existe graça e misericórdia, né? Graça nós definimos como favor imerecido e misericórdia quando Deus não me dá o que eu merecia de ruim. Se ele não me deu o que eu merecia de ruim, é misericórdia. Se ele me dá misericórdia de Deus é exatamente isso. É Deus não me dar aquilo que eu mereço, porque se ele fosse me dar aquilo que eu mereço, eu estava perdido. Ufa, tá. Então, aí é misericórdia. Agora, ele é tão misericordioso que ele me dá aquilo que eu não mereço. É a graça, favor imerecido. Isso aí. Mas para isso eu preciso permitir. Claro. Por exemplo, vou te fazer uma pergunta que parece boa, mas não, uma pergunta hipotética. Vamos supor, é uma suposição, é uma questão hipotética. Se você estivesse devendo um agiota, ou o cara vai na boca de fumo, consome tudo que tem que consumir e fica devendo 30 mil reais a um traficante ou um agiota, e a pessoa estivesse te cobrando, te pressionando, você ligaria para quem? Boa. Para quem você ligaria? A família é a base de tudo, né? Acho que pai e mãe. Mas você sabe que você pagando ou ligando para o seu pai e sua mãe, ele pagando a sua dívida e não resolve? E sabe por que eu te fiz essa pergunta? Porque mas o meu eu vou te explicar, eu te fiz essa pergunta porque você acha que seu pai e sua mãe dependem emocionalmente de você. Porque se uma filha minha faz uma dívida, não é pagando a dívida dela que eu vou resolver. Porque se eu pagar, ela vai saber que pode fazer outra dívida que eu vou pagar novamente. Correto. Se ela fizer uma dívida, eu vou dizer, olha, eu amo muito você, eu confio em você, eu acredito em você, que assim como você foi mulher para fazer, você é mulher para resolver. Então, você só precisa permitir acertar. Então, mas eu tô, vai arrumar um emprego, vai trabalhar, vai fazer o que precisa fazer para pagar a sua dívida. Porque se você paga, né, ela vai fazer novamente.
Então, ao contrário, em vez de eu pagar, eu vou mostrar como que eu confio nela, que eu acredito nela, que ela tem condições, assim como ela teve condições de fazer a dívida, ela tem condições de pagar. Entendeu? Doutor, Então, pode falar. vamos para a condição, para as considerações finais, né? Já estamos há 1 hora no ar. Eu queria aqui agradecer a doutora Zane, que está nos assistindo aí, Zane Rosa, é uma excelente profissional, grande psicanalista e é uma das professoras da Faculdade Nova, lá, trabalha comigo lá. E os demais profissionais que estão aí, o Kadosh, que está aí também, é o outro profissional, é psicanalista também, enfim, está cheio de psicanalista aí nos ouvindo e nos assistindo. Inclusive esses, a doutora Zane e o Kadosh, eu faço questão de colocá-los como associados ao Conselho Brasileiro dos Psicanalistas Clínicos, que está sobre a direção do doutor Edson Ribeiro, que está lá e falando conosco. Vão acontecer aí já. Doutor, vamos fazer a consideração final, porque eu tenho um compromisso às 8h30. 8h30 aqui, que aí são 9h30. Estão com 1 hora de diferença, fuso horário, em Boston. Então, eu queria te agradecer, né, para a gente poder participar juntos, né, Nada. de poder desmistificar essa questão da hipnose da regressão. Avisar que dia 20 vai ter o lançamento do curso A Cura, entendeu? Muito bom. As pessoas que quiserem, pode, através do Instagram do Conselho, se inscrever, porque quem assistir a live do dia 20, do início ao final, vai concorrer e vai ganhar uma bolsa do curso de graça. Olha. Entendeu? Então, enquanto as pessoas, né, que a maioria das pessoas só se aproxima para extrair alguma coisa de você, nós oferecemos para você, porque o olhar do bom profissional, ele tem que estar na pessoa e não no bem. Essa é a diferença entre o mal e o bom profissional. Para terminar, vou te contar aí, explicando como exemplo, né? Pode contar. A diferença entre o mau profissional e o bom profissional. O sujeito querendo agradar a comunidade, comprou um carro, botou um carro de 400 mil na praça, botou uma lona preta, botou cobertura, botou tapete, chamou todos os pediatras da cidade e disse: olha, o pediatra que mais agradar a criança vai ganhar o carro. Então, aqueles pediatras que estavam de olho no carro e não na criança, sabem que criança não gosta de remédio amargo, então só passava remédio doce. Sabe que criança não gosta de ouvir, não, então eles nunca diziam não. Sabe que criança só gosta de ouvir aquilo que ela quer ouvir, então ele só falava aquilo que ela quer ouvir, porque ele sabia que no final do atendimento, a família, junto com a criança, ia preencher um relatório e entregar para ganhar um carro. Agora, quando a criança ia num pediatra honesto, mesmo ele sabendo que seria reprovado, mesmo ele sabendo que talvez o pai e essas crianças diriam para outras crianças nem voltarem nele. Se tivesse que passar remédio amargo, ele passava. Se tivesse que passar remédio, quer dizer, se tivesse que dizer não, ele diria. E se tivesse que dizer aquilo que ela não quer ouvir, ele falava. Bom, no final do concurso, você sabe quem ganhou o carro? Não, fale para nós. O pediatra que mais crianças morreram. Porque a maioria está de olho no bem e não de olho na criança interna que existe dentro de você. Bom, muito bom. Então, o nosso olhar, se fosse no carro, nós jamais estaríamos fazendo o que estamos fazendo. Bacana. Entendeu? Porque o nosso olhar está na criança que existe dentro de você. Então, se eu puder fazer algum bem, eu quero fazer por essa criança que existe dentro de você. Que bacana. A infância é um chão que se pisa a vida inteira e poucos sabem disso. Entendeu? Então, pai do adulto. Então, nosso trabalho aqui é para beneficiar as pessoas. Tá, okay. Porque o maior número de pessoas que a gente puder ajudar, principalmente nesse mês, né, quer dizer, o mês de prevenção ao suicídio, né, o que as pessoas mais precisam é um abraço, né? É dizer eu te amo,
você pode contar comigo. Você tem um amigo, Bacana. entendeu? Porque enquanto a pandemia virou, o coronavírus se tornou uma pandemia, o suicídio virou uma pandemia. Então, nesse mês do suicídio, abraça a pessoa, diga que ama, diga que você pode contar com ela, diga que você confia nela, diga que você está com ela. E com certeza você vai ajudar muitas pessoas. Com certeza. Então, Bom, está aí o Conselho de Pastores dos Psicanalistas Clínicos, Conselho Brasileiro dos Pastores, Conselho Brasileiro dos Psicanalistas Clínicos. Dr. Edson Ribeiro é o nosso presidente. Eu sou associado ao conselho, estou aqui indicando para todos os profissionais da área procurarem ele. Qualquer dúvida, falem comigo. Está chegando um monte de WhatsApps aqui para mim já. Também é só entrar no site, né? Conselho Brasileiro de Psicanálise Clínica.com. Isso, eu vou colocar lá na nossa faculdade o site vou fazer a propaganda do conselho, tá ok? Tá bom. Doutor, eu te agradeço. Obrigado. Entendeu? Prazer. Teremos outras. A nossa parceria está longe ainda. Obrigado a Então, todos que. gratidão. Doutor, Entendeu? E que Deus abençoe a todos. tá ok. Até logo. Boa noite a todos.